Você já reparou que é muito comum atribuir uma certa virtude para a pobreza e até criminalizar ou demonizar a riqueza? Mas você que é cristão sabe muito bem que prosperidade não tem necessariamente a ver com dinheiro. Então, se prosperidade não tem a ver com dinheiro, será que pobreza tem? É isso que nós vamos analisar. Eu sou o Kriegner, faço parte da liderança do Dunamis, estou fazendo meu mestrado em políticas públicas na Liberty University e queria estudar isso aqui junto com você para a gente desmistificar alguns conceitos que não são bíblicos a respeito do dinheiro e entender o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Então, olha, eu tenho 3 verdades bíblicas a respeito do dinheiro que eu preciso que você abra o seu coração aí para receber. A primeira delas é que o dinheiro não é do diabo, tá bom? Ser rico, ter dinheiro, seja muito, seja pouco, não é necessariamente uma questão maligna. Então, número 1, dinheiro não é do diabo. Número 2, o dinheiro é uma ferramenta. A gente vai entender o porquê disso. E número 3, é da vontade de Deus. Recebe isso aí. É da vontade de Deus que o seu povo, a sua igreja, você e eu, nós cristãos, sejamos prósperos. É sim da vontade de Deus que nós venhamos andar em prosperidade. Vamos lá, para a gente começar a entender um pouco mais sobre isso, é o que eu sempre falo, nós temos que abrir os livros de história, temos que entender um pouco mais sobre o que a história tem a dizer e nos ensinar sobre o dinheiro. E o dinheiro, quando a gente analisa historicamente, ele não foi criado por Deus e também não foi criado pelo diabo. Quem criou o dinheiro foi o próprio homem, quando viu a necessidade de construir uma ferramenta para que pudesse acumular valor e também ter uma representatividade de um determinado valor. Vou te explicar. Segundo o que a história nos diz, o homem percebeu que poderia acumular itens de valor por outras pessoas e até trocar esses mesmos itens por outros bens. Primeiro ele encontrou o valor no sal, e é aí que vem a palavra salário, ou seja, uma porção de sal que representava um determinado valor que poderia ser trocado por um serviço prestado ou um trabalho empenhado. Um outro termo é o termo pecúnia, que significa dinheiro. Era um pequeno gado, uma pequena porção de um rebanho, mas foi só lá no século VII a.C., na Turquia, que se inventou a moeda. Ela era diferenciada pelo bater do martelo, pelo material que a compunha e representava determinadas porções de valor. Isso foi tornando a moeda cada vez um bem mais procurado e muito mais popular. E essas negociações, elas aconteciam nas bancas, nas feiras das mercadorias. E é daí que nós temos o termo bancos, o lugar onde você vai para negociar o seu dinheiro e trocar talvez uma moeda por alguma outra forma de representação de valor. E para não perder o controle, mais para frente, esses mesmos comerciantes começaram a emitir papéis que funcionavam como certificados que determinada quantia estava contida naquele banco. Esse papel foi a primeira versão do que hoje a gente conhece como um papel moeda, que só foi surgir lá no século XII. Então, resumindo, o dinheiro nasceu com uma necessidade técnica, o resultado de uma interação comercial. Isso quer dizer que ele não é negativo, demoníaco, ele também não é bom e nem divino. Ele é somente uma ferramenta criada pelo homem e que agora precisa receber um direcionamento, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Tem um pastor que fala que o dinheiro é como um soldado. Cada cédula de papel que você tem no bolso ou mesmo no banco é como um soldado aguardando uma ordem, ou seja, ele não é por essência ruim, nem por essência muito bom, maligno ou benigno. O dinheiro é aquilo que você faz dele. E conectando com isso, nós temos o nosso segundo ponto, que é o dinheiro é uma ferramenta. Repete comigo, é apenas uma ferramenta. É você quem dá a utilidade e a utilização para que ele seja efetivo ou não. Se você reparar, na maioria das vezes em que a Bíblia critica algo relacionado ao dinheiro, ele não está criticando a moeda ou o papel, está criticando a atitude, a mentalidade ou mesmo o quanto que essa moeda ou papel tem o seu coração. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 vai dizer que o princípio de todos os males é o amor ao dinheiro. Ele não está dizendo que o princípio de todos os males é o dinheiro, e o dinheiro é o grande mal que precisa ser aniquilado da face da terra. Não, ele está dizendo que é o amor ao dinheiro, ou seja, o quanto que o seu coração tem servido ao Deus Mamon, ao invés de servir ao nosso Deus vivo. Essa é a grande diferenciação. Ele não é negativo, ele não é positivo, ele
ele é apenas uma ferramenta e é você que dá a utilidade que ele vai assumir. E a gente já vai voltar nesse ponto mais pra frente, mas antes eu quero bater no nosso ponto número 3, que é sim da vontade de Deus que o homem seja próspero. O Senhor quer, ele deseja e ele planeja, está trabalhando para isso, para que eu e você nós sejamos prósperos. Mas o que é prosperidade? Será que prosperidade tem a ver com uma quantia de dinheiro que você tem no bolso, no banco, ou talvez com bens materiais que você possa ter? A prosperidade bíblica tem a ver com a obediência e com o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Quando o Senhor, ele revela a fidelidade dele sobre aquilo que ele já te prometeu, ele entrega aquilo, ele está trazendo para você prosperidade. Uma pessoa próspera é uma pessoa que está andando em retidão com o Senhor e também trazendo a sua vontade aqui para a terra. E eu quero já quebrar duas mentiras aqui da sua cabeça, tirar isso de uma vez por todas. A primeira delas é que muita gente pergunta assim: peraí, mas então se eu não sou rico, eu não sou próspero? Não, isso não tem nada a ver, uma coisa completamente diferente da outra. O próprio apóstolo Paulo era uma pessoa que não tinha suas posses, naufragou, foi espancado, foi deixado nu, mas ainda assim nós podemos considerar como uma pessoa extremamente próspera por cumprir a vontade de Deus e ter as promessas de Deus cumpridas na sua vida também. Outra mentira que eu quero quebrar da sua cabeça, e aqui não tem papinho coach não, tá? É essa de que, e se você entendeu as chaves e códigos, você vai então se transformar no milionário. Não tem nada a ver com prosperidade bíblica. Isso precisa ficar muito claro para você. Não é um passo a passo de coisas que você precisa fazer para destravar mais dinheiro. A mentalidade de prosperidade da palavra de Deus tem a ver com princípios que eu e você precisamos aplicar no nosso dia a dia. Dá uma olhada comigo aqui o que a palavra de Deus tem a dizer sobre prosperidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Tá lá em Jó 36, versículo 11. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. 3 João 1, versículo 2. Amado, desejo que seja próspero em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ponto 1, ponto 2, ponto 3 nos ajudam a responder aquela pergunta que eu fiz lá no começo, lembra? Então, se prosperidade não tem a ver com dinheiro, será que pobreza tem? Muita gente considera que pobreza é ausência de dinheiro, ausência de riqueza ou escassez de recursos. E essa definição, ela não é de todo errada. Pobreza é completamente conectada com a escassez. Mas é muita inocência nossa pensar que pobre é aquele que não tem dinheiro. Porque biblicamente a gente vê que a raiz da pobreza vai muito mais profundo. Tem um cara chamado Wayne Grudem que ele escreveu um livro A Pobreza das Nações e ele colocou 3 razões pelas quais uma nação pode sucumbir à pobreza, de acordo com a palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. A primeira delas é a injustiça, tá lá em Provérbios 13, no versículo 23, que diz: a lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Ou seja, o pobre produz, ele consegue ser frutífero, ele consegue fazer o trabalho que ele deve fazer, ele está fazendo o seu papel, mas por conta da injustiça, então ele perde o direito de consumir ou usufruir do fruto que ele mesmo semeou. É isso que a injustiça faz com uma nação, leva à pobreza. Ponto número 2 do Wayne Grudem, a dominação, ou seja, a falta de liberdade. Em Juízes 6, do versículo 3 ao versículo 6, vai dizer o seguinte: que semeando Israel, os midianitas e amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, olha a chave, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Os midianitas e amalequitas estavam dominando sobre Israel, tirando deles o princípio da liberdade. Isso é algo que a gente vê na Bíblia, o Senhor prezando pela nossa liberdade individual. E quando essa liberdade ela é restringida, ela é cerceada, seja por um outro exército, uma outra nação ou por algum outro tipo de amarra, talvez até o pecado, o resultado é a
pobreza. A terceira razão pela qual uma nação vai para a pobreza é fraude e corrupção. Olha lá Tiago 5, no versículo 4, que diz o seguinte: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui a gente vê um princípio que se aplica muito ao nosso país, à nossa nação, mas também a todos os outros povos, inclusive às igrejas e à sua vida pessoal. Onde há fraude, onde há corrupção, um dos resultados é de fato a pobreza. E eu não quero aqui deixar uma mensagem para você de que uma pessoa que se encontra numa situação de pobreza, ela é culpada de um desses 3 pontos. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu quero apontar para você que existem raízes que levam à situação de pobreza, que são bíblicas e que precisam ser observadas antes de você sair por aí repetindo conceitos que talvez eles não se comprovam nem na economia e muito menos na Bíblia. Pobreza não é somente você ter pouco ou nenhum dinheiro. Existe uma raiz mais profunda que precisa ser adereçada. Se você é alguém que quer fazer a diferença no governo, resolver o problema de moradores de rua, seu coração queima quando você vê uma família em necessidade, precisa entender que existem raízes sistêmicas e raízes individuais para a pobreza e que a Bíblia tem uma solução para cada uma delas e que você não precisa depender de uma ideologia externa para poder então resolvê-las. Peraí, mas Kriegner, o que você tá dizendo que tá acontecendo agora? Tem muita coisa aí, você tá falando muita coisa e eu não sei como é que isso se aplica na minha vida, eu não sei nem por que isso é importante. Calma que eu vou explicar. Em primeiro lugar, isso é importante para que você venha fazer a coisa certa da forma certa. Muita gente tá andando pela rua, conhece uma família em vulnerabilidade, conhece uma pessoa que tá passando por necessidade, você se sente compelido a fazer alguma coisa. Eu quero dizer pra você que isso é de Deus. É um sentimento genuíno e você precisa agir em cima disso. Só que a forma como você age também importa. Você pode trabalhar na causa do pobre, reduzir vulnerabilidade social, fazer um monte de coisa, mas se você faz isso de uma forma humanista, uma forma secular, mundana, não vai trazer a resposta e o resultado que você poderia ter se você aplicasse princípios bíblicos que podem sim trazer transformação social. Então o que eu quero dizer pra você é, resumindo lá do começo do que a gente tá falando até aqui, até esse momento aqui agora. Primeiro a gente começou a entender um pouco de onde veio o dinheiro e entendeu que o dinheiro não é do demônio, o dinheiro também não é necessariamente divino. O dinheiro é aquilo que você faz ele ser porque ele tá ao seu serviço e você pode usá-lo como um instrumento para a glória de Deus e expansão do reino dele ou algo para simplesmente satisfazer um vazio do teu coração. Isso que a palavra vai dizer que a gente viu. Biblicamente, nós queremos ser prósperos e se isso envolver uma abundância de recursos financeiros para serem aplicados no reino de Deus, glórias ao Senhor, que seja isso sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Agora, se isso não envolver uma abundância de recursos, eu tenho a certeza que nosso Deus é Jeová Jireh. Ele proverá tudo aquilo que você precisa, não só para viver bem, mas também para cumprir com seu propósito aqui na terra. Eu quero que você faça uma análise, para pensar de verdade. Quão confortável você é com a ideia de que Deus quer que você seja próspero? Esquece dinheiro, esquece unidade monetária. Nesse momento eu tô falando de prosperidade bíblica. Você consegue aceitar a verdade de que o Senhor te fez para ser uma pessoa próspera? Às vezes, com tanto entulho que foi colocado na nossa cabeça, várias ideias erradas, a gente tem até uma certa repulsa a esse conceito. Mas eu quero que você venha entender que ele é bíblico. A gente leu aqui e é sim algo no coração de Deus. E também quero que você faça uma análise profunda. Quais dessas raízes bíblicas da pobreza você tem permitido te acompanhar na sua trajetória e você tem observado na sua família e também na sua nação? É hora de agir contra essas raízes, trazendo a luz da palavra de Deus, a verdade que traz alinhamento com a justiça, e nós vamos ver os resultados. Você tem muita coisa para pensar, trouxe várias informações importantes que você precisa refletir em cima delas. O dinheiro não é seu, ele é de Deus, e não adianta a gente sair por aí culpando ele da nossa incapacidade de sermos bons mordomos com aquilo que o Senhor nos entregou. Bom, esse foi um dos temas que a gente esmiuçou aqui, analisou e estudou juntos, mas se você tem outros temas que você quer que a gente venha tirar todas as mentiras e procurar a verdade bíblica a respeito dele, manda aqui nos comentários. Tamo junto, privilégio estar com vocês e a gente se vê no próximo vídeo.